Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo da WR Kids Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de Eletrônica Aplicada. Na semana passada começamos a estudar o domínio tempo utilizando componentes como o indutor e o capacitor. Hoje vamos expandir ainda mais este estudo a partir das condições iniciais para um exemplo teórico bem interessante para você conferir passo a passo a resolução conosco. No projeto prático de hoje vamos trazer um circuito ressonador. Como você faz para projetar um circuito ressonador para determinada faixa de frequência? Então já é uma pincelada sobre o domínio frequência, que também é uma área muito interessante e será vista detalhadamente aqui neste curso. Vamos lá então, let's get started! Nossa primeira análise de hoje é desse circuito RLC paralelo aqui, bonitinho, e eu espero que o seu conhecimento em cálculo diferencial e integral esteja mais ou menos encaminhado, certo? Escreva tudo, copie tudo que eu vou precisar apagar o quadro, pois o quadro é pequeno e vamos desenvolver as equações nele. Temos aqui um circuito RLC, você já viu este tipo de circuito, só que o que queremos determinar é um pouco diferente. Vamos determinar a resposta transitória deste circuito. E aí imaginem o seguinte, imagine que a priori exista uma carga no indutor, uma carga de corrente IO no indutor e uma carga de tensão no capacitor VO. Não importa como essa carga está ali, simplesmente está. Seja bruxaria, seja por algum problema da natureza, alguma coisa, abstraia isso aí, certo? Já existem essas duas cargas aqui. Essa chave do circuito vai fechar e, obviamente, estas cargas vão ser descarregadas. A energia vai se descarregar dos componentes. E o tempo zero mais é na abertura da chave. Bem interessante a análise. É o que precisamos determinar. Então, no tempo zero mais, no instante em que a chave se abre, queremos saber a V de T, a tensão do circuito. Vamos determinar então a equação para a tensão desse circuito, considerando estes dados aqui. Nossa carga inicial no indutor, 3,33 miliamperes. A tensão inicial no capacitor é 13,33 volts. O resistor tem uma resistência de 2 kΩ. O indutor tem uma indutância de 3 mH e o capacitor uma capacitância de 6 microfarad. A primeira coisa que temos que analisar são as correntes. E utilizando a lei de Kirchhoff das correntes, que já estudamos desde a primeira aula, podemos começar a nossa análise. Vou utilizar uma colinha para este circuito, pois é um pouco mais complicadinho. E aí você acompanha comigo. Esta corrente I de T aqui em laranja, eu estou representando ela apenas para facilitar a nossa análise, para você enxergar a lei de Kirchhoff das correntes, que é a somatória das correntes que entram em um nó deve ser igual à somatória das correntes que saem. No tempo zero mais, você obviamente já enxergou que essa I de T vai ser zero. Então, na realidade, ela não existe. Só que eu coloquei ali para você enxergar a lei de Kirchhoff, certo? Abriu a chave, essa corrente é igual a zero. Entretanto, uma corrente imaginária que entra nesse nó e temos três correntes que saem, a somatória dessas três tem que ser igual àquela corrente que entrou, imaginária ou não. Ou seja, se é zero aqui, a somatória dessas correntes é igual a zero. O IR de T mais o IL de T mais o IC de T é igual a zero. Outra coisa que podemos concluir é que, como os componentes estão em paralelo, as nossas tensões são iguais, não é mesmo? Então, a VC de T é igual a VL de T, que é igual a VR de T, que é igual a V de T. Então, estas duas análises aqui são bem importantes para você começar a entender este circuito. E sabemos também as equações pertinentes a cada uma das correntes. Vamos substituir
estas equações no nosso quadro aqui. Então, a equação da corrente do resistor é a lei de Ohm, portanto, VR de T sobre R. A equação da corrente do indutor é 1 dividido pela indutância, vezes a integral da tensão no indutor em função do tempo, dt, mais a nossa corrente IO, e a nossa corrente no capacitor é igual a capacitância vezes a derivada da tensão no capacitor em função do tempo. Isso tudo é igual a zero. Como você já acompanhou a aula passada, você deve ter enxergado que isso aqui é uma equação íntegro diferencial. Apresenta integrais e apresenta uma equação diferencial. E a partir de uma equação característica para este tipo de circuito, RLC paralelo, vamos, por semelhança, continuar a nossa análise. Então acompanhe já. Apaguei todo o quadro e reescrevi a equação encontrada até aqui. Beleza? Espero que tenha copiado. Se não copiou, volta o vídeo, pausa e copie o quadro de antes. E agora temos que colocar a equação característica. A equação característica para a solução homogênea é a seguinte. É uma derivada segunda em função do tempo, mais uma constante 2 vezes alfa, uma derivada primeira em função do tempo, mais ômega zero ao quadrado em função do tempo é igual a zero. Agora temos que resolver a equação de cima para que consigamos chegar muito próximos ao modelo da equação de baixo. E aí, por semelhança, conseguiremos continuar a nossa análise. Veja que, por ser uma equação íntegro diferencial, eu preciso eliminar essa integral. Para fazer isso, eu tenho que derivar tudo. Então, derivando tudo isso aqui, eu vou eliminar essa integral. E como eu tenho, vai resultar em uma derivada segunda, pois derivando essa derivada primeira, mais uma vez eu tenho a derivada segunda. E na equação característica você já vê que a derivada segunda tem o termo 1 vezes, ou seja, uma unidade multiplicando aqui. Eu preciso deixar apenas a derivada segunda para termos equações semelhantes. Como fazer isso? Eliminando a constante que é a capacitância. O capacitor vai ter que desaparecer dessa derivada segunda. Já vamos colocar aqui 1 sobre C, ou seja, eu vou dividir tudo pela capacitância. Então eu vou derivar uma vez todo esse termo e vou dividir tudo também pelo capacitor. E o resultado disso é bem simples. Vou colocar aqui embaixo. Aqui resulta na derivada segunda da tensão em função do tempo. Já vamos considerar a nossa tensão apenas V, ao invés de V de C, pois sabemos que estão todos os componentes em paralelo, mas agora este termo aqui resulta na derivada primeira da tensão, só que temos que observar que vamos dividir por C. Então, primeiro divide por C aqui, temos essa constante 1 sobre RC. Pois esse R se mantém, eu divido este termo por C, então tem 1 sobre RC, derivada primeira da tensão em função do tempo. E agora esse termo aqui. Divido por C, resulta em 1 sobre LC. Resolvo essa integral, derivando ela, eu elimino a integral, VL de T dt vira VL de T,
e O, como é constante, é igual a zero. Então, 1 sobre LC, VL de t, que eu vou considerar o V de t. E agora ficou bem interessante de analisar as equações, visto que temos uma semelhança entre essa equação e essa equação. Uma derivada segunda, e aqui uma derivada primeira, e aqui a nossa própria função do tempo. Ou seja, duas equações diferenciais que você enxerga um termo constante multiplicando uma derivada primeira, em ambas, e um termo constante multiplicando a nossa função do tempo. E aí você pode igualar estes dois termos, ou seja, o 2α é igual a 1 sobre RC, e com isso eu calculo α. É igual a 1 sobre 2 vezes RC. E o nosso ômega zero ao quadrado é igual a 1 sobre LC. Com isso eu calculo o ômega zero. Eu tiro a raiz dos dois lados, então raiz de 1 é 1, fica 1, e aqui embaixo fica a raiz de LC. Se você substituir os valores que determinamos no começo do exercício, você vai encontrar valores para alfa e para ômega. O valor para alfa encontrado foi 41,7 e o de ômega zero foi 7.453,5. E estes dois valores vamos utilizar na continuação da nossa resolução. Continuando a nossa análise, temos o valor de alfa e o valor de ômega zero que calculamos anteriormente, que está aqui ambos os valores. E agora temos as soluções para o nosso sistema. Olhando para o alfa e para o ômega zero, você facilmente vai verificar que o ômega zero é maior do que o alfa, certo? Isso significa que esse circuito RLC vai se comportar como um circuito hipoamortecido. Lembram da aula passada que vimos no LT Spice hipoamortecido, hiperamortecido, criticamente amortecido? Este exemplo que eu trouxe hoje, teoricamente, é um circuito hipoamortecido. Se você resolver e encontrar as raízes da equação, você vai descobrir que elas resultam em um complexo conjugado com a parte real negativa. Isso denota um circuito hipoamortecido. Então é outra forma de descobrir, mas essa aqui é mais fácil, determinando o alfa e o ômega zero. E temos para isso agora a solução definida para a nossa tensão, que é esta equação aqui. Euler elevado na menos alfa de t, vezes K1 cosseno de ômega dt, mais K2 seno de ômega dt. K1 e K2 são duas constantes que ainda temos que calcular. Eu já vou demonstrar como. O ômega d também é uma constante que vai depender de alfa e de ômega zero. Ômega d é a constante resultado da raiz quadrada de ômega zero ao quadrado menos alfa ao quadrado. E se você resolver isso, colocando estes dois valores aqui, vai encontrar 7.453,4. Praticamente o nosso ômega zero. E aí você substitui este exato valor aqui na expressão onde aparece o nosso ômega d. K1 e K2 temos que determinar, e aqui é o número de Euler, que você que já estuda cálculo já deve ter visto. E aí a nossa derivada da tensão, que vamos precisar também para descobrir K1 e K2, você pega essa expressão, aplica a derivada utilizando as tabelas de derivação, que se você não tem, você encontra facilmente no Google.
e vai resultar em todo esse termo aqui, toda essa galera aqui. Então, menos alfa vezes Euler elevado na menos alfa vezes t, vezes K1 cosseno de ômega d de t, mais K2 vezes seno de ômega d de t, mais Euler elevado na menos alfa de t, vezes menos K1 ômega d vezes seno de ômega d de t, mais K2 ômega d vezes cosseno ômega d de t, e quase acabou o quadro. Agora vamos verificar a finalização deste circuito e verificar também como vai ficar a resposta dele no domínio-tempo com as condições iniciais. Para calcular a resposta transitória do nosso circuito, temos que resolvê-lo para as condições iniciais, as condições iniciais do circuito, ou seja, no tempo 0+. E como analisamos, o tempo 0+, é aquele em que a chave está aberta. Tempo 0+, vou melhorar este 0 aqui, tempo 0+, a chave aberta, as correntes circulando, então temos que considerar a nossa carga no indutor, lembrando que o indutor em 0+ se comporta como um circuito aberto, da aula passada vimos, e o capacitor como um circuito fechado com a sua carga inicial de V0 aqui. Fonte de tensão independente, fonte de corrente independente. E aí com isso calculamos estas grandezas aqui. V0+ é facilmente calculado, visto que a tensão aqui é uma fonte independente, está em paralelo com o sistema, então é a própria tensão, olha que barbada, 13,33 volts, aquele valor inicial que passamos como dados para você no começo do vídeo. Corrente no resistor é a lei de Ohm. Eu avisei que íamos utilizar muito a lei de Ohm, então é essa tensão aqui sobre o resistor. Se você resolver isso, V de T sobre R vai encontrar 6,67 mA. Corrente no indutor é a própria fonte de corrente independente, que o valor foi fornecido já, 3,33 mA. A corrente no capacitor você resolve com a segunda lei de Kirchhoff. Então você conhece esta e esta e você sabe que a somatória dá zero. Você vai descobrir que ela é menos 10 mA. Esta é a corrente no capacitor. E a nossa tensão, a derivada da tensão no tempo 0+, você calcula com a seguinte expressão. Corrente no capacitor em 0+ sobre a capacitância. O capacitor, vimos no início, era 6 micro. Espero que você tenha anotado os valores iniciais. E aí você vai encontrar um valor adimensional de menos 1.666,67. E agora, para determinar a equação final do nosso circuito, você vai substituir naquelas equações de V de linha de T e V de T todos estes valores, o ômega D, e você vai descobrir duas equações para o K no V de 0+, para K1 e K2 no V de 0+, e no V' de 0+. Então, vai resultar em 1 vezes K1 mais 0 vezes K2 é igual a 13,33, porque você vai substituir este valor encontrado aqui. E a segunda equação, menos 41,7 K1 mais 7.453,4 K2 é igual a menos 1.666,67, que é este valor encontrado aqui. Duas equações, duas incógnitas, e temos aí um sistema simples de álgebra linear. A eletrônica já terminou, o resto é a matemática. Você vai encontrar K1 e K2. K1 já está de cara determinado, pois 0 multiplica K2 vira 0. 1 vezes K1 é igual a isso, então K1 vai ser igual a
13,33. Substituindo K1 nessa expressão aqui, você vai encontrar K2. K2 vai ser igual a menos 0,15. E aí substitua esses valores na expressão de V de t. Ainda tem espaço aqui, então o resultado final, eu vou botar aqui, certo? O resultado final do nosso circuito é V de t, vai ser igual a Euler elevado na menos 41,7 vezes t, vezes 13,33 cosseno de 7.453,4t menos 0,15, que é o K2, de seno, vou apagar aqui, 0,15 de seno 7.453,4t. E é isso. Esta é a linda expressão pertinente àquele circuito RLC que determinamos as condições iniciais. E se você plotar esta expressão em um gráfico, vai ver uma coisa muito, muito linda. Eu sugiro que faça isso. Utilize o Excel, utilize o MATLAB, o Scilab, e você vai no domínio tempo. Temos aqui a nossa V de t e aqui o tempo. Você vai ver a curva, uma curva mais ou menos assim, do circuito hipoamortecido. Bem interessante, né? Vamos agora para o projeto da videoaula de hoje, que é o circuito ressonador. Faça análise aqui dessa parte teórica. Eu sugiro que você faça os cálculos sugeridos, que isso é muito bom para você praticar os conhecimentos em circuitos elétricos, que é fundamental para análises mais complexas em eletrônica que pretendemos trazer para você aqui neste curso. Chegou a hora do projeto da nossa videoaula. Conforme falamos no começo, é um circuito ressonador. Então vamos desenvolver um circuito para determinada frequência, já fazendo uma introdução ao domínio frequência que aos poucos também vamos estudar. Então imagine o seguinte circuito. Vamos pegar aqui um resistor de entrada, e aí você tem aqui o indutor, você tem o capacitor em paralelo. Então é um LC paralelo. Aqui é o terra, aqui é o terra, e aqui a nossa VO, nossa saída. E aqui a nossa entrada. Já iniciando o conhecimento do domínio frequência, o indutor, quando a frequência é muito baixa, ele vai se comportar como um curto-circuito. Então imagine uma frequência aplicada à entrada bem baixa, próximo dos 0 Hz. Esse indutor aqui vai se comportar como um curto-circuito para baixas frequências. O nosso sinal vai para o terra, ou seja, o nosso VO será 0. Vamos traçar um gráfico. Então imagine o nosso gráfico, amplitude por frequência, e aqui os 0 Hz. Então o nosso indutor vai ser responsável por esta resposta aqui. Agora vamos imaginar uma frequência alta. Em frequências altas, quem se comporta como um curto-circuito é o capacitor. Então, frequência muito alta, o nosso capacitor é um curto-circuito, e da mesma forma o nosso sinal vai para o terra. O que acontece em nossa resposta? Em frequências muito altas no gráfico, o capacitor é responsável por essa resposta. E aí você já deve imaginar que em determinada faixa de frequência, estes dois componentes aqui não vão se comportar como um total curto-circuito, e alguma coisa de VI vai para VO. Ou seja, VO será muito próxima
de VI em uma determinada faixa de frequência. Então vamos representar aqui de novo o nosso circuito, o indutor, o capacitor, e nessa determinada faixa de frequência a resposta do gráfico vai se dar mais ou menos assim. Concordam comigo? Então a resposta total, plotando grosseiramente o gráfico, vai ser uma curva mais ou menos assim. Qual frequência é essa em que temos na saída uma amplitude, nossa amplitude máxima? Essa é a frequência de ressonância do circuito. Então essa frequência de ressonância utilizada em circuitos LC. Utiliza uma equação para o cálculo. Essa equação você descobre através da função de transferência do sistema, que ainda vamos ver aqui no curso detalhadamente. Hoje eu vou facilitar para vocês e trazer a equação pronta, que é essa equação aqui. Frequência de ressonância é 1 sobre 2π. Esse π é a nossa constante irracional, que é aquele valor 3,141592 e por aí vai, vezes raiz de LC. Essa equação aqui. Com isso fica muito claro que você variando os valores de L e de C, você obtém diferentes respostas, diferentes frequências de ressonância. Isso vamos visualizar na prática. Vamos aplicar aqui na entrada uma onda senoidal, vamos variar a frequência dessa senoide e verificar a resposta na saída. Qual será a resposta na saída? Vamos utilizar os componentes 600 microhenry para o indutor e 1 microfarad para o capacitor. Estes serão os valores dos componentes e aqui o resistor, um valor típico para uma impedância de entrada de 1 kΩ para os nossos testes. Vamos primeiro fazer essa análise no LT Spice, no software, verificar a resposta em frequência, curva bem bacana que vai se comportar semelhante a essa análise teórica e comprovar isso tudo na prática para ver que não estamos blefando. Vamos visualizar isso no osciloscópio, que está bem interessante. Venha comigo! Estamos aqui no LT Spice com um projeto vazio, vamos criar um novo, então New Schematic, e vamos desenhar o nosso circuito ressonador. Clique L no teclado e você tem o indutor, aqui está o indutor, clique C, você tem o capacitor. Clique G, você tem o ground, então conecte os dois grounds. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar um terra único para os dois. Na realidade isso tanto faz, vai dar estética do circuito. F3 você desenha a linha, então trace a linha, conecte o terra, e aí os dois estão em paralelo, então vamos fazer a ligação assim. R você tem um resistor, o resistor vai ter 1 kΩ. Conectado assim, F4 uma label, vamos chamar de VO para a nossa saída, F3 você desenha a saída. F2 digite volt, pegue voltage, a sua fonte de entrada, VI, mais um plano de terra aqui para o nosso circuito. Clique com a direita aqui em cima, Advanced, e aí vamos aplicar uma senoide sine de 1 volt de amplitude e uma frequência de 1 kHz, que é típica para os testes deste tipo. E como vamos fazer verificar a resposta em frequência do circuito ressonador, para verificar imediatamente qual a frequência de ressonância do indutor com o capacitor, vamos colocar amplitude AC igual a 1. Ok, tudo certo. Vamos determinar o valor dos componentes. Vamos utilizar um indutor que já temos no laboratório de 300 microhenry, um indutor toroidal, e aí vamos pegar um capacitor de 1 microfarad, um capacitor de poliéster. Para estes componentes, qual a frequência de ressonância? Você vai seguir aquela equação que a frequência de ressonância é igual a 1 sobre 2π vezes a raiz de LC. Podemos, clicando T no teclado, colocar um texto. Então, a frequência FO
é igual a 1 sobre 2 vezes π vezes a raiz de L vezes C. Só para deixar a equação aqui no esquemático. Aí está a nossa equação, então temos estes dois valores. Calculadora do Windows, 300 micro, então 306 menos, 300 vezes 10 na menos 6, vezes 1 micro. Aí vamos resolver a raiz primeiramente, então multiplicamos o L pelo C e damos Enter. Temos que calcular a raiz quadrada disso, você clica aqui nesta opção de raiz, temos a raiz quadrada. O resultado você vai multiplicar por 2π, então vezes 2 vezes π. Se eu clicar P no teclado, eu tenho π, que é 3,14, 1592, todos aqueles números ali. Temos o nosso denominador, pois eu vou dar um Enter e o resultado é esse aqui. O que nos interessa é 1 sobre isso para termos a frequência. Então tem esta opção aqui, 1 dividido pelo valor, que dá aqui uma frequência de ressonância de 9,1 kHz, ou como você está vendo aí na calculadora, 9.188,81 e vários números atrás, Hz. Essa é a frequência de ressonância, calculada teoricamente para este ressonador. Vamos ver o que o simulador vai nos indicar. Dando um Run. Simular por uns 20 milissegundos, análise AC, por década neste caso aqui. Vamos colocar 10 número de pontos. Frequência inicial pode ser 1 Hz e a frequência final é uma frequência além da frequência estimada. Vamos colocar uns 80 kHz, pois está ali em torno dos 10 kHz pelo nosso cálculo teórico. Então, dando um OK, ele vai gerar o gráfico quando eu clicar na saída. Resposta em frequência está aí, batendo praticamente nos 10 kHz. É o que o LT Spice está nos entregando. Então, se olhar aqui, temos ali os seus 9,9 kHz. Um pouco diferente do que calculamos na teoria, mas fecha. E se você observar, e vamos testar esse circuito na prática daqui a pouquinho, existirá uma atenuação. Estamos aqui batendo em menos 19 dB, então a amplitude de saída será inferior à amplitude de entrada nesse sistema aqui. E aí já vem questões um pouco mais complexas, o cálculo da função de transferência do circuito. Isso tudo veremos mais além aqui neste curso, mas com certeza será explanado exaustivamente aqui em nosso curso de eletrônica aplicada. Beleza, então agora temos que fazer a simulação desse sistema na prática. Vamos montar isso aqui em protoboard e verificar se realmente funciona. Venha comigo! Projeto totalmente montado na prática. Então temos o nosso indutor, um indutor toroidal que estou utilizando aqui de 300 microhenry e o capacitor de 1 microfarad. Ambos estão ligados em paralelo aqui na protoboard e na entrada do circuito o resistor de 1 kΩ, que eu vou demonstrar no detalhe daqui a pouquinho. A saída do circuito está sendo monitorada com o canal 2 do osciloscópio. E na entrada estamos aplicando com um gerador de funções uma senoide de 1 kHz e amplitude de 1 volt. Também estamos monitorando o sinal de entrada com o canal 1 do osciloscópio, aqui em amarelo, como você está vendo. A intenção é variar essa frequência no gerador até verificar a ressonância desse circuito, o nosso circuito ressonador. Vamos fazer isso daqui a pouquinho e demonstrar em tempo real no escopo do osciloscópio. Então, revisando o que observamos na teoria, temos o circuito ressonador, composto de um resistor de entrada e os componentes LC, que são o indutor e o capacitor. Este circuito ressonador foi projetado para uma determinada frequência de ressonância. O circuito básico está aqui. Resistor de entrada, indutor, capacitor. A nossa saída, vamos aplicar na entrada VI, que está aqui, no resistor, vamos aplicar uma senoide
inicialmente de 1 kHz e a amplitude dela 1 volt. Aqui está a característica da onda de entrada. Perdoe-me a imperfeição do desenho aqui, mas você consegue compreender que é uma senoide, na entrada 1 kHz, 1 volt de amplitude. Show! Aplicamos isso aqui, o resistor de entrada tem 1 kHz, 1 kHz não, 1 kΩ, perdão, 1 kHz é a frequência de entrada. Então 1 kΩ é o resistor e o indutor e o capacitor estão em paralelo. Uma frequência muito baixa vai ir para o terra pelo indutor, pois ele vai se comportar como um curto para baixas frequências. E uma frequência muito alta vai para o terra através do capacitor, pois este que se comporta como um curto em altas frequências. Conseguimos enxergar claramente que em uma determinada frequência específica, que é a nossa frequência de ressonância, dada pela equação 1 sobre 2π raiz de LC, esta frequência de ressonância aqui que calculamos, teremos em VO uma amplitude. E essa amplitude será a nossa senoide. Como vimos no simulador, no LT Spice, haverá uma atenuação. Calculamos teoricamente algo próximo dos 9 kHz, uns 9,1 kHz, e o simulador nos entregou uns 9,8 kHz, algo assim. Uma frequência um pouco superior. E aí vamos observar aqui na prática qual a frequência de ressonância para esse circuito. Haverá aquela atenuação já prevista pelo simulador de uns 19 decibéis. Vamos verificar aqui o circuito mais de perto. O indutor de 300 microhenry, um indutor toroidal. O capacitor de 1 microfarad, um capacitor de poliéster para 63 volts neste caso, e aqui o nosso resistor de entrada, o nosso resistor que está aqui na entrada do circuito, onde aplicamos a nossa senoide e onde temos o canal 1 do osciloscópio. Os nossos instrumentos de bancada estão aqui. Estou utilizando este gerador de funções que você mesmo pode construir, visto que o projeto está disponível para venda em nossa loja. É um gerador semi-profissional que você pode utilizar em diversas aplicações práticas. Estamos com uma senoide de aproximadamente 1 kHz, como você pode ver. E o escopo do osciloscópio está registrando isso. Aqui está a frequência, aproximados 1 kHz, e aqui está a amplitude, aproximados 1 volts. E na saída, em azul, não temos nada, pois estamos longe da frequência de ressonância. Agora eu vou aumentar a frequência. Aí perceba que quando vamos nos aproximando da frequência de ressonância, ali 4 kHz, 5, então a amplitude de saída vai ficando cada vez mais alta, o que já era previsto. Veja que aqui em 9 kHz temos a máxima amplitude. Então aqui em 9,1, então fecha com a nossa teoria, o nosso cálculo teórico. Vamos dar um pouco de zoom horizontal. E aí estão as duas senoides, no canal 1 e no canal 2. No canal 1 estamos em 1 volt por divisão, no canal 2 100 mV, o que já era previsto, aquela atenuação. O próprio software nos demonstrou a atenuação. Aí, se eu aumentar a frequência, à medida que vou aumentando a frequência e vou me afastando da ressonância, eu tenho a nossa atenuação na saída, aqui em 12 kHz. Vamos jogar agora bem alto, 115 kHz, e a saída completamente atenuada, e ela começa ali pelos 25 já a demonstrar uma certa amplitude à medida que vai se aproximando da ressonância, visto que a resposta em frequência do circuito ressonador é branda. Isso já era previsto.
é que na prática podemos dizer que ficou próximo dos 9.3, 9.4 kHz amplitude máxima na saída. Isso já é esperado, visto que tudo é relativo, então temos que considerar que o indutor talvez não tenha exatamente 300 microhenry, certamente ele não tem este valor absoluto, e o capacitor também não tem exatamente 1 microfarad. Mas veja que temos mais um projeto funcionando aqui em nosso curso de eletrônica aplicada, e em breve haverão mais projetos. Nos acompanhe sempre e continue ligadinhos. E deixe seus comentários com sugestões, elogios e dúvidas aí, que certamente algumas dúvidas devem surgir deste conteúdo apresentado aqui em nosso curso. Esse foi mais um vídeo do curso de Eletrônica Aplicada. Clique em gostei, favorite o vídeo, compartilhe com seus amigos. Se é novo aqui no canal, se inscreva. Clique em se inscrever aqui embaixo, que você não perde nenhum vídeo e nenhuma novidade. Temos cursos, projetos, tutoriais, tudo da nossa querida engenharia eletrônica. Isso aqui é engenharia, o uso intencional da ciência. Obrigado pela audiência de sempre e nos siga em todas as redes sociais. Também deixe aqui embaixo seus comentários, aquele feedback é muito importante para nós. Aquele abraço e até a próxima!